Bem-vinda, querida. Bem-vinda, Fer. Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está chegando. Muito bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Tô tirando aqui a minha musiquinha para a gente começar. Coloquei aqui uma música muito especial que me lembra bastante de alguns grupos de encontro que eu fazia, alguns grupos corporais, haitianos, de Tantra, em que a gente escutava umas músicas de um casal que eu gosto muito, que é a Deva Premio e o Mitten. E a gente estava aqui meditando um pouquinho nessa música antes de entrar aqui com vocês. E conectando com o tema de hoje, que é um tema bem importante para o nosso terceiro encontro. Hoje a gente vai conversar sobre emoções e energia. O que uma coisa tem a ver com outra? Bom dia, queridos. Bom dia, Mari. Bom dia, Márcia. Márcia Regina, Giovana. Lavínia, querida. Prazer ter você aqui. Alessandra, Silvia, Zaida, José. Claudinha, minha amiga que curte esse mesmo som, já fez muitos e muitos renascimentos, já conduziu muitos renascimentos ao som dessa música que eu estava ouvindo agora. José, Lilian. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro dessa semana, Conexão Corpo Emocional, tá? É uma live linda, é uma live que tem várias provocações, né? A primeira é... bom dia, bom dia. A primeira provocação que eu quero trazer aqui é a seguinte. É importante, quem quiser aprofundar mais sobre esse assunto, acessar. Eu estava escutando a Soul Magnificence da Deva Premio e do Mitten, que é uma música assim que coloca meu padrão de energia lá em cima, e eu acho uma música muito amorosa, então quando eu tô precisando também conectar com o meu coração, eu gosto de colocar. Bem-vindos, bem-vindas. Tô iniciando aqui, fazendo a primeira provocação do dia, falando para vocês que hoje a gente vai conversar sobre emoções e energia. E nessa primeira provocação eu vou fazer uma proposta de conceito de energia, que é um conceito alinhado um pouco mais com a psicoterapia corporal, principalmente ao Alexander Lowen, ok? E eu quero trabalhar nesse conceito de energia que dentro do contexto da bioenergética é algo bem real, bem palpável, bem que a gente consegue visualizar na prática. Não é exatamente algo que vai pro místico. O Lowen, ele não faz uma ruptura com a espiritualidade, ele não faz uma ruptura com o místico, mas ele enfatiza o objetivo dele de trabalhar corpo, energia, emoção nessa realidade dessa materialidade física. Então, quando o Lowen traz pra gente o conceito de realidade, ele está falando de uma realidade corporal. Muitas vezes atrelada a algo que vem junto com a realidade, que é a identificação das nossas necessidades. Pessoal, vou ver se eu consigo desligar aqui a vibração, senão vai ficar atrapalhando a gente. Pronto, desliguei. Então, nessa proposta do Lowen, da gente trabalhar energia, ele está fazendo uma proposta baseado nessa realidade
corporal. Bom dia, pessoal, bom dia. Essa realidade corporal contém experiências que podem ser oceanicamente profundas. Porém, ele sempre vai estar convocando a gente para a gente fazer essa viagem às nossas profundidades e experimentar a transcendência, e a transcendência incluindo a espiritual, através do nosso corpo. Traduzindo, gente, o Lowen, ele é um cara bem ligado aos pés no chão, bem ligado à terra, bem ligado à energia que é a terra, bem ligado ao propósito de trazer a energia, a nossa energia corporal, para os nossos pés, para o nosso chão. Tudo bem? É a partir daqui que eu tô falando. Isso não significa que a gente está excluindo outras interpretações e leituras de energia. Isso não significa que a gente está excluindo outras camadas e outras esferas corporais mais amplas e mais conectadas à espiritualidade. Quem quiser saber mais sobre esse assunto da espiritualidade, a live que eu gravei com a Andréa Quirino na semana passada, sobre core energético, psicoterapia corporal e espiritualidade, ficou muito legal e a gente entrou bastante nesse assunto. Não é o nosso foco aqui hoje, eu tenho um compromisso aqui com vocês, da gente desvendar um pouco essa relação energética com as emoções. Dito isso, construindo aqui a nossa base, construindo aqui o nosso chão, né, o nosso território hoje de discussão, eu quero propor então a energia como algo que em uma instância ela é metabólica, ela tem a ver com a quantidade de ar que a gente respira, com o quanto que o nosso sangue consegue de fato captar esse oxigênio, levar esse oxigênio para a nossa musculatura, para as nossas trocas metabólicas, para a nossa nutrição de tecido, para um adequado bombeamento cardíaco, para uma adequada nutrição cerebral. Então, a gente está falando de algo da ordem física, da alimentação energética, a gente está falando de troca de ATP, a gente está falando do quanto que a gente está capaz de se nutrir de fato dessa energia que a gente consome, né? Que a gente elabora no nosso corpo. E o grande pulo, o grande salto da psicoterapia corporal, que não rompe com isso, mas pelo contrário, usa isso para dar o próximo passo, a gente vai falar que é essa energia que nutre as minhas funções mais complexas e mais elaboradas que caminham em direção a essa energia conectada à expressão. Ontem eu conversei com vocês que na psicoterapia corporal não basta ter movimento, não basta ter a função adequada de controle motor, peguei, tomei meu gole. A função muscular de sobrevivência, uma primeira camada, ela tá aqui no movimento motor. Mas o ser humano, ele tem algo muito importante que a fisioterapia, por exemplo, quase não fala, a educação física um pouco mais, a dança já explora muitíssimo bem, que é a expressão. Um movimento que ele vai além da função e ele se conecta com a expressão, com a intenção, né? Então, o que eu tô querendo trazer para vocês? Além dessa primeira camada mais roots, mais básica de sobrevivência da energia, a gente tem uma energia que ela vem para nutrir o nosso movimento de expressão. Tá fazendo sentido para vocês essa ponte? Para nutrir o nosso movimento de intenção. Então não basta eu te olhar. É muito importante que quando eu te olho, de alguma maneira, o meu olhar comunique algo para você. Seja um olhar de afeto, de amor, seja um sorriso, seja uma intimidade que aquelas pessoas que só de olhar, a pessoa já sabe o que você está pensando, seja uma paquera, seja o que for. O meu olhar,
ele tem uma função muito mais elaborada de comunicar com você uma intenção, ele tem uma expressão, né? Quando eu me alimento, eu não tenho apenas o objetivo de levar um nutriente para dentro do corpo. Junto com isso, eu tenho a função de sentir o gosto. Eu tenho a função de iniciar uma conexão com o prazer, com aquilo, com aquele alimento que eu me identifico, que o meu corpo pede e eu me alimento com ele, e que quando eu coloco ele na boca, eu sinto aquele prazer em me alimentar daquilo que me faz bem, ou eu sinto a aversão, aquele paladar que fala, nossa, você tá colocando esse café hoje vai estourar teu estômago, você vai ficar muito mal, não tome esse café hoje. Então a gente tem camadas de conexão corporal que são mais complexas. E eu quero que vocês comecem a pensar a energia física nesse primeiro momento que a gente está conversando, não como algo que só nutre os nossos órgãos metabolicamente, mas que além disso, além do básico, além das nossas funções primordiais, hegemônicas, né? Respiração, batimento cardíaco, toda a troca de tecido, a gente eleva essa carga energética para esse ânimo, para essa expressão, para isso que me conecta emocionalmente com você, com o meio, tá? E aí eu quero propor para vocês o seguinte: imaginem uma faixa delimitando que daqui para baixo é o meu basal, é a energia que eu preciso para minha sobrevivência física do dia a dia, né? Processar alimento, intestino funcionar, hormônio, endócrino, neurológico, tudo tá em ordem, né? E agora eu quero convidar vocês a pensar no que tem nessa faixa que vem acima do basal. Então, algo que vem não só para minha sobrevivência, mas que vem para trabalhar, para me dar energia, para que eu estabeleça com vocês trocas mais humanas. São funções humanas, são funções sociais, são funções coletivas, são funções de conexão de vínculo. E que nessa conexão de vínculo, a gente intensifica a nossa experiência de vida, a nossa experiência corporal, que me traz ainda mais energia, ainda mais conexão, ainda mais retroalimentação, ainda mais continuidade, ainda mais tesão nos nossos projetos. Tudo bem? Então eu tô querendo fazer uma introdução de transição dessa energia física metabólica para uma energia que já vai tomando uma função mais elaborada de ânimo de vida, tá? Esse ânimo de vida, ok. Pensem naquela pessoa que tá muito pálida, muito apática, muito deprimida, muito sem vida. Como que tá essa quantidade de energia dela, tá? Agora imagina que essa pessoa vai conseguir descansar, vai ter um sono restaurador e profundo, vai se alimentar super bem com alimentos que o corpo dela está pedindo e que ela precisa se alimentar, vai restabelecer a parte nutricional, vai relaxar, e com esse relaxamento e com a intensificação da sensação de segurança, ela vai respirar melhor. Imaginem que ela vai pegar o chi dela do ar, do oxigênio, o chi dela do alimento e vai fazer um fortalecimento do sistema de defesa dela, um fortalecimento do ânimo de vida dela. E imagina que essa pessoa agora ela tá ganhando cor, ela tá ganhando movimento e ela tá ganhando expressão. Tudo bem? A partir de agora, você começa a ver e a reconhecer nela algumas emoções. Tudo bem? Vocês estão entendendo onde eu tô caminhando? Eu tô caminhando para essa ponte indissolúvel entre energia e emoção. Tá? Porque esse lugar aqui ele é muito importante pra gente quando a gente pensa coraças musculares. Tá fazendo sentido?
Pensem agora um bebê no colo. Um bebê que já está com 3 meses, já está desenvolvendo ali um contato ocular mais profundo com quem está cuidando, com a mãe, com a cuidadora principal. Imagina que ele olha para aquela mãe e ele está recebendo, através do olhar, toda a ternura, todo o calor, toda a realização daquela mãe que olha para aquela criança e vê essa criança que é a criança mais linda, mais especial do mundo, tá? Que conecta com ele, com aquela voz, com aquele brilho, com aquela ternura, com aquele gesto delicado, com aquele campo de proteção que essa mãe vai criando e transitando do útero para os braços. E começa a perceber o quanto que essa musculatura do bebê, que está em pleno desenvolvimento, está em plena mielinização, ela começa a receber do olhar dessa mãe inputs em nutrição, não só pelo alimento, mas uma nutrição emocional. Quanto mais a carga desse bebê cresce, alimentado por esse alimento físico, pelo alimento emocional, por esse alimento de troca relacional, mais a gente vai ver a expressividade da criança e mais a gente vai ver o quanto que essa criança é única, o quanto que ela já é tão expressiva, tão nova, o quanto que ela já tem o jeitinho dela de ser tão único ali, tão diferente do resto, o como que ela interage de um jeito peculiar com o meio, mesmo sendo tão nova. Não é assim? Sempre que a gente está com uma criança, a gente sempre tá, quando a gente está observando, a gente sempre está se surpreendendo com a expressividade da criança, com a criatividade da criança, em mostrar pra gente quem ela é. Esse corpo que mostra pra gente com tanta autenticidade, tanta criatividade, quem é o corpo carregado de energia que está tendo liberdade para mostrar pra gente e para se relacionar com a gente. Mas isso só está sendo possível porque a energia não foi cortada. Tudo bem? Quando essa energia começa a ser cortada, se acontece um trauma emocional muito violento, se acontece alguma questão que pega muito essa criança, e essa criança precisa acionar alguma das couraças musculares de uma forma muito profunda para estabelecer a sobrevivência dela, ela vai começar a fazer um corte emocional, um corte energético. Tudo bem? Então comecem a pensar, por exemplo, na criança, como eu trouxe o exemplo do bebê bem pequenininho, vamos pensar na couraça ocular, porque é uma das primeiras ali que o bebê vai estar lidando, e se vocês procurarem depois no Google, coloquem lá fotos de bebê de 3 meses, 4 meses, 6 meses, e comecem a olhar o brilho dos olhos, a conexão emocional que esses bebês tão pequenininhos eles já têm, a qualidade energética que essas crianças elas já têm, tá? Então vamos pensar que se ela precisou se defender com 3 meses de idade, onde a linguagem não está estabelecida, o movimento não está estabelecido, ela ainda não sabe fazer todo o processo de significação do nosso mundo, porque ela acabou de chegar, ela tem poucos recursos, mas ela pode acionar os recursos que ela tem. Então, ela aciona uma contração involuntária da musculatura, que é a musculatura que ela já está tendo. Ela aciona uma contração involuntária e nessa contração involuntária ela retira os olhos, ela retira o olhar do contato. Por quê, gente? Porque o olhar é o que está ameaçando a vida dela. Ela não sabe falar, ela não sabe se manifestar, mas ela já sente que aquele olhar tem ódio dela. Tudo bem? Bem importante esse tema. Nessa contração crônica em que ela retira o olhar, eu quero que vocês peguem isso agora. Ela tá retirando a energia dela do contato e trazendo para dentro. Tudo bem?
Então, quando eu retiro o meu olhar, eu retiro a minha energia e trago para dentro. Essa criança, ela tá aprendendo, e se ela continuar com esse tipo de estímulo agressivo, ela tá aprendendo a retirar, 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 retirar a presença dela. Ela tá fazendo um grau de renúncia da expressão dela no contato com o outro. Em algum grau, isso é uma renúncia da vida. Em algum grau, ela está entendendo que não é seguro estar vivo. E ela faz esse processo de proteção para que ela não seja aniquilada por algo muito grave que vem do externo e incide a ela. Para ela fazer esse processo, ela se retira do contato com o outro. Mas eu só me retiro do contato com você se eu me retirar também do contato comigo. Vocês estão fazendo as conexões? Se eu retiro o contato comigo mesma, eu estou retirando o meu contato com a vida. Isso aqui é um corte energético importante. Como que a gente vai ver esse corte energético no adulto? Falei um pouco ontem, vai ter um olho opaco, vai ser um olho que vai ter dificuldade de fazer conexão emocional com você, vai ser um olho que para todo mundo, em toda circunstância, na maior parte das vezes, vai retirar o olhar quando estiver conversando, porque vai ter dificuldade de ficar aqui. É uma pessoa que vai ter muito medo de ser vista. Para ela, a experiência de chegar numa sala e as pessoas olharem para ela é uma sensação de terror. É uma sensação de ser aniquilado, aquilo é muito ameaçador. Então ela continua retirando a energia dela para se privar do contato, porque ela aprendeu muito precocemente que o contato ele é um contato ameaçador, tá? Eu retiro o contato do outro, eu retiro o contato com as minhas emoções. Vocês entendem que eu só posso fazer uma retirada de energia quando eu faço uma retirada da emoção? Vamos lá, vamos simular o que é engolir o choro. Façam esse movimento com a garganta de vocês. Parem um pouco na contração, sintam a contração da garganta e a contração do diafragma no meio da barriga. Ele também está contraído. Vejam o quanto que vocês tiveram que prender o ar para poder fazer esse movimento. E que quanto mais o choro estiver saindo, tiver com força de sair, mais forte vai ter que ser a minha retração, o meu recuo, a minha contração para, com o meu músculo, segurar o choro que eu não quero mostrar para você, porque não é a hora, porque o lugar não é adequado, porque agora eu sou adulto, adultos não choram, homens não choram, porque me mandaram engolir o choro. Clássica, né? É muito interessante, porque quando a gente vê uma criança escutando isso, a gente vê o movimento da criança engolindo o choro, e isso é muito triste. Muito triste. Porque é uma fábrica de encouraçamento, tá? Claro que eu não tô aqui fazendo uma apologia à criança não ter contorno, não é isso. Mas contorno é muito diferente desse tipo de castração que viola a integridade do ser. Então, quando a gente é violado nessa integridade e a gente precisa se defender tão precocemente, eu retiro a minha emoção. E quando eu retiro a minha emoção, eu retiro a minha energia. Mas, Daniela, onde vai parar essa energia? Uma parte dessa energia, ela começa a ser empregada na manutenção, na sustentação, na fixação da contração muscular crônica. Bingo! Fechamos o circuito. Corpo, emoção, energia. Tudo bem? Tá casando para vocês esse conceito? Porque eu quero que vocês entendam aqui, com todo respeito, porque eu também venho das práticas integrativas e complementares. Eu estou desde 2010 num laboratório de pesquisa em práticas integrativas, meu mestrado é em práticas integrativas. Eu amo práticas integrativas. Mas
eu tô querendo desmistificar questões que às vezes são tidas como místicas ou vão para o senso comum, de quando a gente fala sobre energia no corpo. Tudo bem? Quando o meu sistema nervoso central identifica que eu não vou ter o amor de quem eu tô buscando, e eu sou muito pequena, e eu tô chorando há muito tempo, e eu tô em esgotamento muscular muito tempo, 1 noite, 2 noites, 2 meses, 4 meses. O meu sistema nervoso central, ele identifica que para minha sobrevivência é muito mais importante que eu colapse. Pare, que eu desista de buscar esse amor, que eu desista de buscar esse amparo. Ele manda um comando de diminuição de tônus para minha musculatura e eu saio de um movimento de muita busca para um movimento hipotônico. É como se você tomasse um relaxante muscular muito forte, mas esse relaxante muscular, na verdade, é um comando do teu sistema nervoso central que solta o teu músculo e você vai para uma postura de desistência. Desistência do que, Daniela? Às vezes do amor, às vezes a gente para de buscar o trabalho, a gente para de buscar o dinheiro, a gente para de buscar algum tipo de realização, a gente para de buscar o prazer com frequência, né? E tudo isso porque a gente teve uma informação muito precoce de hipotonia associada à desistência. Daniela, cadê a energia nesse caso? A energia, uma parte dessa energia que não está aqui na ação, ela está sendo utilizada pelo meu aparelho psíquico na manutenção, tudo bem, gente? Na manutenção do meu aparelho psíquico, fixando esse padrão neurológico dessa desistência, desse tônus hipotônico. Olha o que eu vou contar para vocês agora. Espera aí um minutinho para eu pegar fôlego. Nas sessões de bioenergética, quando um paciente nosso está muito colapsado, sem força de ir para a vida, não dá para mostrar agora aqui na tela com vocês pela perna, mas eu gostaria que vocês pensassem também nas pernas. Eu vou mostrar pelas minhas mãos, tá? Imagina que esse aqui é o braço, é a mão do paciente e ele tá bem frouxo, bem solto, bem hipotônico, tá? Bem hipotônico, bem sem tônus, porque ele tá colapsado, chorando, desistiu, não consegue ir pra vida, não tem forças de ir, não tem forças de se levantar, tá num processo de depressão, se sentindo abandonado, e eu tô falando do adulto, tá? Um adulto colapsado no abandono, revivendo as experiências lá de trás. O que o terapeuta corporal ele vai fazer? Tô dentro do tema de hoje, tô falando sobre emoção e energia, tá? Ok. O terapeuta vai usar, por exemplo, o corpo dele, a mão dele, para começar a ensinar essa mão o que é ter tônus, tá? Então, na primeira vez que o terapeuta vem e empurra, ó, essa mão aqui, ela não dá resistência, ela não emprega resistência. O terapeuta vai falando, empurra minha mão de volta, vem trazendo tônus. Ó, você ainda tá frouxo, você ainda tá deixando eu invadir teu campo, traz tua força para mim. Empurra minha mão de volta, empurra minha mão de volta, aciona seus músculos, aciona seu braço, aciona seu ombro, aciona agora uma força que vem lá das costas, que vem pela escápula, que é transmitida pelo braço, chega até as mãos e me empurra trazendo a força lá da escápula. Olha para mim, me empurra, olha para mim, mantenha o contato, respira. Respira, mantenha o contato, traz a tua força. Você vai ver que nesse momento em que você ajuda a pessoa a trazer a energia, a trazer tônus consciente, porque o inconsciente dela estava lá no colapso. Vem comigo, vem comigo.
Às vezes a gente vai ter que fazer alguma provocação se a pessoa já estiver pronta, porque às vezes ela tá tão viciada, tá tão automatizado o colapso, que a gente tem que trazer do colapso para a vida. O que eu estou narrando agora pode ser um atendimento, por exemplo, de saída de crise de pânico, né? O que é o pânico? Tem um mecanismo muito semelhante do sistema nervoso central, que no pânico eu preciso defender o meu centro hegemônico de sobrevivência. Cérebro, coluna, vísceras profundas. O que eu faço para manter esse organismo vivo se eu estou achando que eu vou ser aniquilada? Eu retiro todo o sangue, gente, modulação do sistema nervoso central. Eu retiro todo o sangue da minha periferia, dos meus braços, das minhas pernas. Por isso que a gente fica mole, porque eu entro numa hipotonia, eu fico mole. Tem gente que começa a tremer, isso aí já é um outro mecanismo de liberação, né? Eu fico mole, perco a reação e vai toda a energia para o centro do meu corpo. Para quê? Para proteger meus órgãos vitais centrais, tá? Só que quando eu tô com o meu sistema de defesa fazendo essa proteção interna, eu solto tudo aqui fora, solto as minhas pernas, não consigo ficar de pé, não consigo levantar, não consigo ir embora. Fico com falta de ar, cada vez mais panicada. O que é a falta de ar num caso de pânico? O que é a falta de ar naquele tórax bem colapsado, sem força para buscar o ar, tá? São coisas diferentes que eu tô falando e tô misturando aqui com vocês, tá? Mas é um pouco para trazer onde a terapia corporal ela chega para trazer a vida da pessoa de volta. Não adianta ser só o movimento do corpo, mas é o do corpo junto com a intenção. A gente convoca não só o músculo dele a empurrar, mas a gente convoca a presença dele na ação de empurrar. Olha para mim, fica comigo, me fala o que você está sentindo. Às vezes a gente vai provocar, né? Então, no sentido da pessoa retomar a vida, retomar a energia, voltar para si, voltar para o contato. Voltar para o contato é mandar um estímulo para o sistema nervoso central, voltar a mandar sangue para a periferia, para resgatar esse movimento, essa ação para a periferia, para que na periferia ela restabeleça o contato, ela volte a ficar de pé. O que a gente sente quando a gente tem medo de ser abandonado? A gente sente que a gente não tem perna, que a gente não vai conseguir ficar bem tão cedo sozinho, que eu não vou ter a mesma vontade de fazer as coisas que eu faço com essa pessoa sozinha, né? O que é a caricatura do abandono na oralidade? A gente pendura no pescoço do outro, olha com aquela cara de apaixonada e levanta as duas perninhas naquele ato romântico, né? Sabe aquela caricatura do desenho? Me pendura em você e levanta as duas perninhas. Quando eu levanto as minhas duas pernas, eu abro mão de mim. Pelo amor do outro. Olha, não é simbólico, é corporal. É concreto. É concreto. Para o sistema psíquico, é concreto. Porque nesse momento, eu tô associando, a Mari rindo, eu tô associando que eu, a partir de agora, me penduro no outro para ter pernas e eu não preciso tanto mais das minhas. Isso é o encontro do amor? Dependendo da etapa que a gente está vivendo, a gente pode considerar que é. Mas a gente vai ter que lidar com algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades depois, se a gente é adulto, né? Então, esse movimento, tanto do oral, retomando aqui a história, quanto do pânico, é de trazer o corpo de volta para ele. Como? Trazendo tônus e energia para a periferia, com a intenção de empurrar, de fazer contato, de falar para mim, quero estar presente.
Eu quero estar presente. Eu tô te vendo. Eu tô vendo que você tá me vendo. É quando o paciente ele começa já a chegar com tônus para fora, né? E aí, o que vai acontecer quando o tônus vem para fora? Quando é automático, tá, gente? Quem já viveu crise de ansiedade, que a respiração não abre espaço, peito para respirar, parece que não tem espaço para o coração bater. A medicina chinesa vai ter a mesma opinião, coincidentemente. Geralmente é um colapso da energia do coração, energeticamente, né? Mas o que isso está falando? Se eu tô com uma ansiedade, significa que eu tô com muita energia parada, que não tá descendo para as minhas pernas. Se não tá descendo para as minhas pernas, eu não descarrego e eu não retroalimento o meu organismo. Para eu ficar nessa situação, eu fico com uma energia presa e contida por uma musculatura. Geralmente a crise de ansiedade ela é acompanhada por um bloqueio no diafragma, por um bloqueio respiratório. Quando o meu diafragma, olha a sacada da ansiedade, quando você trabalha a tua perna, faz movimento com a tua perna, faz grounding, bate o pé no chão, expressa, põe tua voz para fora, você começa a conectar com essa energia que começa a descer para a perna. Quando a energia desce para a perna, você conecta com o teu quadril. Opa, passo super importante. Começou a se conectar com a musculatura do psoas, que é um estabilizador importante da pelve. Psoas, para quem está aqui estudando neurofisiologia, teoria polivagal, neurociência, Stephen Porges, já está sacando que a pelve tem um papel muito importante na nossa regulação do sistema nervoso, do nosso estado de presença na vida, das nossas questões de saída de estresse e de trauma, né? A pelve ela tem essa função importante. E essa pelve segura em cima das pernas, ela vai deixando o fluxo de energia descer. Quando o meu diafragma, olha essa frase, gente, o nosso corpo é vivo. Quando o teu diafragma, o diafragma do nosso paciente, percebe que ele não tá mais sozinho na jogada e que embaixo dele ele tem uma pelve para descarregar o peso que está apoiada numa perna, quando o diafragma saca que ele não está sozinho e que ele pode abrir, porque embaixo dele ele não vai cair, ele tem uma pelve, tem uma perna embaixo, quando ele abre e você respira, você volta a circular a energia ocupa de novo o teu tórax. Eu tô falando agora não de uma questão pulmonar, de uma questão energética. Essa energia volta a fazer a troca e você sente que o teu tórax enche, você dá aquela respiração de alívio, volta a suspirar e você sai da experiência da ansiedade, tá? A ansiedade que tá segurando o choro, mesma coisa. Tô bloqueando o diafragma, tô bloqueando o coraça torácica, tô segurando o choro, né? Eu lembro que eu vivi uma experiência dessa logo depois que eu perdi meu irmão. Eu perdi um irmão agora na pandemia pela questão do Covid. E foi um super processo e eu fui no meu médico homeopata, maravilhoso. E eu tava tendo umas crises de ansiedade que estavam bem estranhas e eu chegava para ele com um quadro que eu não conseguia respirar em plena pandemia. E ele, um psicanalista genial, me deu a medicação da homeopatia, eu já tomei lá mesmo no consultório com ele, saí melhor. Na hora que eu tava entrando no carro, ele falou uma frase muito importante para mim, que fez total sentido. Eu cheguei no carro, sentei, bati a porta, veio um choro, abriu meu diafragma. Na hora que abriu o diafragma, que eu chorei, automaticamente a ansiedade acabou. Falei, não é possível. Eu tava 5 minutos atrás sem espaço no meu peito, o ar não entrava. Eu achei que eu tava tendo um treco do coração, né? E agora eu tô com todo esse espaço corporal e eu fiquei lá um tempo, né? Eu falei, não, agora que o choro veio, agora tem que vir.
Fiquei, deixei aquele soluço do diafragma acontecer. Aquilo é uma flexibilização do diafragma, né? Deixei o soluço acontecer, chorei em soluço. Deixei aquilo me alimentar, aquilo desbloqueou a minha emoção. Olha só, o desbloqueio da minha emoção foi o desbloqueio da energia. Mas, Daniela, onde estava a tua energia bloqueada? Uma parte da energia bloqueada estava ali segurando a contração, fixando a minha contração diafragmática para eu não respirar. Tá fazendo sentido, gente? Regina, músculo da alma, exatamente. Claudinha, câmera lenta das emoções, corpo nesses exemplos. Pois é, gente. O que eu quero trazer para vocês é que o conhecimento das coraças musculares, ele não é aleatório. Não é técnica, não é uma ferramenta, não é o ground, a base da psicologia corporal, ela é mais parruda. Ela realmente dá uma base para a gente entender corpo e emoção, conectando tudo que a gente está tendo hoje em dia de neurologia, neuroimunologia, teoria polivagal, com as funções emocionais, porque o nosso corpo ele está o tempo inteiro conectado. O nosso processo de educação formal, estabelecido na colonização pelos europeus, que vieram para o Brasil trabalhar e começavam ali com os índios a conhecer as ervas, a catalogar as ervas brasileiras. É um processo que vem do cartesiano, é um processo de conhecimento que vem o nome dessa planta, função dessa planta, troca de planta, vem outra família. Esse processo classificatório que a gente tem da medicina hoje, ele vem de uma época de guerra, ele vem junto com o desenvolvimento da guerra. Então eu não estou falando mal da medicina tradicional, mas eu estou falando que a gente teve que cortar tudo em partes. Naquela época era importante a sobrevivência do soldado, a sobrevivência da população. Em épocas de guerra, naquela época ainda, que era bomba caindo para tudo quanto era lado, não era tratado a questão psíquica e emocional. Foi tratado. Freud fez toda a teoria do desenvolvimento dele, e gente que veio antes do Freud ainda, também, pelas questões de conflitos de guerra. O meu trabalho de dissertação é sobre estresse pós-traumático de militares, né? O uso das práticas integrativas e complementares no cuidado do estresse pós-traumático de militares. Mas a gente tem que entender que a gente aprendeu aspectos de saúde em que a gente teve que fragmentar corpo, fragmentar a emoção é outra coisa, energia, não, a gente não fala de energia, né? Porque energia é algo místico, né? E na realidade a psicologia corporal ela vem e ela resolve esse problema. E ela começa, quando resolve esse problema, a dar critério e parâmetro para o terapeuta pensar o corpo de cada um e falar, mas espera aí, essa pessoa está fazendo uma contenção de energia em tal anel de couraça. Se ela está fazendo em tal anel de couraça, ela está protegendo um tema que provavelmente tem a ver com isso e com aquilo. Nessa couraça, ela pode ter vivido uma experiência mais traumática com tantos anos de idade. Nessa época do desenvolvimento, com tantos anos de idade, a relação parental principal da criança é fulano e fulano no desenvolvimento de tal coisa. Entende? É tudo linkado esse raciocínio. E a psicologia corporal, quando ela vem e ela explica pelas couraças, que é o tema que a gente traz aqui, eu sempre falo nas lives. Couraça é a pontinha do iceberg, tá? É o título do nosso curso, porque é a expressão que mais resume o tema que a gente fala. Mas ela é a ponta do iceberg de um conhecimento muito parrudo, muito sólido e crítico. Não é protocolado, porque o teu trauma é diferente do meu. O teu bloqueio energético ele é diferente do meu. O teu bloqueio emocional ele é diferente do meu. Entende? E é muito bonito, porque quando a gente começa a mostrar para o nosso paciente em qual camada do desenvolvimento
ele teve que renunciar à emoção, na hora que ele conecta de volta com essa emoção, ou até com a possibilidade de restaurar essa emoção, o organismo dele respira. Ele respira naquela emoção, conectou. É uma sinapse que acontece. É uma sinapse nova que acontece. É um caminho novo que se estabelece. E quando ele se estabelece, ele desmonta uma cadeia de informações que estavam antes fixadas na dor. E ali a gente abre o caminho para aquilo que aqui a gente chama de cura, né? Mas a cura na psicoterapia, ela tem o entendimento da abertura de caminhos para a reconexão com as nossas necessidades, com os nossos desejos, né? Então, o que a gente quer curar? A gente quer curar o nosso atavismo neurótico, que reproduz uma peste emocional, segundo Reich, afirmando pra gente que a gente não pode ter mais vida, afirmando pra gente que a gente não pode confiar no amor, afirmando que o outro vai passar a perna em mim, afirmando que se eu for visto pelo outro, eu vou ser aniquilado, que se eu depender do outro, eu vou ser destruído. Eu não posso trabalhar relações de interdependências adultas, porque a minha criança está traumatizada na dependência falida que ela teve lá atrás, né? Ou vai achar que se eu tentar me aventurar naquilo, eu vou ser humilhada, destraçada e todo mundo vai ver que eu falhei. E aí eu não vou. Ou pior ainda, eu já vou ter todas as condições de fazer o que eu quero, mas eu aprendi lá atrás que eu tenho que renunciar ao meu self em detrimento do que é certo, que é a história do rígido. Né? Ele abre mão de uma parte do self, daquele eu mais verdadeiro dele, para fazer aquilo que ensinaram que ele tem que fazer. Então ele fica sempre ali na renúncia daquela cereja do bolo que é valiosa para ele mesmo. Entende? Então é nessa conexão, é nessa ponte que eu gostaria de convidar vocês também a pensar em energia, tá? Pela psicologia corporal. E só para restabelecer esse contato com vocês, que eu acho importante, teve gente que entrou depois, né? Quando eu removo a energia, eu removo a emoção. Quando eu removo a emoção, eu removo a energia. Quando eu contraio uma couraça muscular para evitar uma emoção, eu uso uma parte daquela energia recalcada na fixação e na manutenção da contração muscular crônica. Quando eu cedo, é como se um fluxo de água pudesse passar por um encanamento, levando de volta a água vai para onde precisa passar, o sangue vai para onde ele precisa passar, carreando novamente oxigênio, revitalizando o corpo. A pessoa na hora fica corada, na hora vem o brilho nos olhos, na hora vem um sorriso na boca, vem uma gargalhada, vem um choro, vem aquilo que estava reprimido e a partir dessa abertura, dessa grande resistência que estava fixada antes por essa energia bloqueada, é restabelecido o fluxo. O fluxo do quê, Daniela? Da emoção. Então, uma parte da emoção que estava antes reprimida, ela pode chegar à superfície. E aí a gente vai ver nesse acompanhamento responsável a intensidade com que ela pode chegar à superfície, para que seja uma intensidade legal para o nosso paciente. Porque não é sobre sair rompendo couraças. Quem acompanha as minhas lives, eu sempre bato nessa tecla. A psicoterapia corporal moderna, ela não trabalha com rupturas catárticas abruptas e sem contorno, tá? A gente não faz mais esse tipo de ruptura de coraça muscular. A gente trabalha com o conceito de que a gente conduz o atendimento para que aquilo que tem que sair, saia, mas com um determinado contorno. Porque o que é interessante?
não é só colocar a raiva para fora. Porque colocar a raiva para fora, ela me dá um alívio, mas ele é um alívio que provavelmente ele vai ser, para algumas estruturas, principalmente de caráter, vai ser um alívio temporário. É importante que eu coloque a minha energia para fora, mas eu coloque ela com uma intenção e com uma intencionalidade e uma intensidade que eu continue sustentando a carga de energia para mim, para uma retroalimentação daquilo que eu preciso. Senão, o que acontece depois que a gente tem um rompante de raiva generalizado? A gente colapsa. Qual a emoção que vem quando a gente colapsa? Culpa, vergonha, arrependimento. Ai, porque a raiva é um sentimento ruim, porque eu sou má, porque eu não devia, porque eu passei dos limites. E aí, o que a gente acha que é a solução do problema? Encouraçar mais, represar mais. Aquela sensação, aquela cilada constante que a gente entra, de que toda vez que eu expresso o que eu sinto, eu me arrependo. Toda vez que eu expresso o que eu sinto, eu erro a mão. Toda vez que eu expresso o que eu sinto, eu tenho que depois lidar com uma experiência muito constrangedora e muito traumática, né? Não precisa ser assim, né? A psicoterapia corporal, ela tem justamente o objetivo de conduzir por isso que é bom extravasar a raiva dentro do setting terapêutico. Porque como terapeuta, num setting seguro, protegido, que você vai aprender o tanto que você vai colocar para fora e que direção você vai dar para aquilo. Entende? Porque eu não quero que você solte a raiva. Por soltar a raiva, você vai passar a vida soltando a raiva. Eu vou passar a vida xingando. Entende? Isso não resolve a vida de ninguém. Se fosse assim, as pessoas raivosas seriam todas bem resolvidas. Elas não são bem resolvidas. Elas estão presas dentro de um processo de defesa em que a raiva tem a função de fixar o comportamento delas na raiva. Talvez porque quando sai a raiva, a outra camada que entraria seria uma camada de tristeza profunda. Então é melhor ficar na raiva do que triste. Esses dias eu escutei isso de uma amiga, que ela foi treinada para sentir raiva, porque tristeza a família dela não admitia, né? Então cada família vai ter a sua significação de força, tá? Então, exatamente, não adianta romper e largar a pessoa. E você sabe, Mari, que eu já vi muito atendimento assim. Ai, porque agora liberou a couraça, a vida vai mudar. Não, gente. Se a gente faz uma ruptura abrupta de uma emoção, não tem entendimento daquilo, não tem contorno daquilo, não sustenta o alívio que aquilo te trouxe, a sensação de autenticidade, de força, do quanto que é legítimo eu mostrar minha raiva, minha indignação. Ela é uma raiva que sai não para destruir, é uma raiva que sai para ganhar o meu espaço energético, o meu campo energético, que estava muito recolhido, porque antes eu não podia me posicionar. Mas quando a raiva sai, ela vem ocupando e redelimitando o meu campo, falando: chega, esse é meu limite, a partir daqui você não passa. É para isso que a gente precisa da raiva, para a gente redelimitar as nossas relações, né? E sustentar. E sustentar, porque quem tem medo da raiva sabe que o maior desafio de lidar com a raiva é sustentar. Gente, a gente continua dentro do tema da aula. Sustentar esse campo da emoção é sustentar a energia. É não colapsar depois que você expressou a sua emoção. É não ficar na cama depois que você teve aquela briga. Entende? Porque você começa a entender que naquela briga você pode ir até o momento em que você não perde as suas próprias pernas. Tem um grau em que, quando a gente se coloca numa conversa com o outro, sendo a gente, trazendo aquilo que é legítimo pra gente, a gente vai ficando forte, vitalizado. Não para destruir o outro, mas porque é muito necessário a redelimitação dos espaços para nossa saúde física, emocional, mental, energética. Quando eu renuncio à emoção, quando lá atrás a gente criança, a gente renunciou ao amor,
a gente renunciou à raiva, a gente renunciou a algo que era importante pra gente, a gente está renunciando à nossa energia. É como se uma parte do nosso campo entendesse que eu não posso ficar bem, vitalizada, autêntica, expressiva, fazendo o que eu quero, de um jeito saudável na vida, sem que isso represente traição para o outro, egoísmo, essas chantagens emocionais aí que as famílias acabam entrando e acabam compondo, e que às vezes a família nem entra tão diretamente, mas que inconscientemente a gente vai captando, vai introjetando e vai reforçando a nossa necessidade de segurar a vida na gente, tá? Então a nossa conversa de hoje foi muito para trazer para vocês assim essa conexão da energia com as emoções. Ela é o nosso material de base de condução dos nossos atendimentos. É a partir deles que vocês vão identificar, é isso que a gente trabalha no curso, vocês vão identificar quando um organismo precisa de mais energia, de menos energia, de mais carga, de menos carga, de mais contato com a emoção, de menos contato com a emoção, se o objetivo dele é pôr para fora, se o objetivo dele é sustentar. É isso que a psicologia corporal e que as coraças musculares tratam, porque esse aqui é um insumo do trabalho psíquico com as coraças musculares. Então não é sobre flexibilizar anel mecanicamente, não é protocolo. É entender essa dinâmica emocional, energética que está por trás. Lara, fica tranquila. Daqui a pouco vai pro Insta, tá bom? Assiste, porque tá com bastante conteúdo importante para quem é da clínica. Pessoal, como que vocês estão? Estão bem? Essa conversa contribui para a clínica de vocês, contribui para vocês pensarem o corpo dos pacientes de vocês de um jeito mais completo. Mari, Dani, muito bom. Sinto que quando você coloca tudo isso, existe muita parceria no trabalho. Que lindo! Obrigada, Mari. Adoro o teu trabalho também, você sabe. A Mari trabalha com TRE, que é uma técnica de liberação de estresse e trauma, né, Mari? Que é uma linha aí colada irmã à psicoterapia corporal, e a Mari de vez em quando tá dentro do curso, né, Mari? Eu vou depois marcar a data com você, tá, querida? Porque a Mari dá vivências de TRE, liberação de estresse e trauma dentro do curso, né, Mari? E a Mari foi aluna da primeira turma, né? Uma terapeuta haitiana. Ô, José, querido, obrigada, extremamente grata pelo conhecimento, excelente. José, eu fico tão feliz quando eu recebo elogio teu, porque o José também é meu aluno da primeira turma, é um psicólogo maduro, eu gosto muito quando você fala, eu aprendo muito com você. Então, quando você fala bem do meu trabalho, eu também fico aqui com o coração todo feliz, tá? Queridos, amanhã a gente vai falar sobre a conexão, tá? É a nossa última live, é a abertura das vendas do curso de coraças musculares, é a 6ª edição. Eu troquei o nome, tá? Eu tirei curso intensivo de coraças musculares e coloquei aprofundando nas coraças musculares. Ele é um curso agora que está com 12 semanas, 6 módulos. Cada módulo que a gente vai investigar vai ser introdução à psicologia corporal, couraça ocular, couraça oral, couraça torácica, abdominal e pélvica. Cada módulo desse vai ser 2 semanas de módulo, porque vai ser o tempo de vocês assistirem o módulo gravado. Depois de uma semana, vocês têm uma aula prática comigo, só de movimento corporal. Depois vocês vão ter uma aula teórica comigo, para tirar as dúvidas, para aprofundar na teoria. E depois disso, a gente ainda vai para uma supervisão de caso clínico, um caso que vocês trazem para a gente analisar. Pode ser da físio, pode ser da massoterapia, pode ser da clínica realmente de vocês, tá? E aí a gente encerra esse módulo e vai para o outro módulo. Então ele está construído em 12 semanas, está bem parrudo.
E uma das maiores vantagens dele, gente, é um presente para vocês, mas é um presente para mim também. É um presente cheio de segundas e quintas intenções. Quando vocês encerram o curso, vocês renovam automaticamente a matrícula e a inscrição no próximo. Vocês podem refazer o curso tudo de novo. O Zé, a Mari, a Márcia, o pessoal que está aqui já fez o curso mais de uma vez. E todo o material que eu atualizo para o pessoal, eu atualizo para vocês. E vocês participam de novo dessas aulas. Por quê? Porque quanto mais vocês tiverem tempo para absorver esse conteúdo, elaborar, respirar, incorporar, mais maduro vai ficando o trabalho de vocês. E quanto mais maduro vai ficando o trabalho de vocês, adivinha? Mais maduro vai ficando o meu trabalho. Melhor fica o curso, melhor fica a turma, mais profundo a gente consegue ir. Então, assim, eu fico muito feliz quando os alunos antigos conseguem realmente aproveitar essa oportunidade de curtir de novo o curso, num outro ritmo, numa outra pegada, porque todo mundo sai ganhando. Então, fica aí esse convite para vocês, tá? Thalita falando que vale muito a pena. Thalita também, professora, já deu uma vivência, né, Thalita? Uma foi para mim individual, a outra foi para o grupo de consciência corporal. Ela faz um trabalho muito profundo de integração do corpo, tá dentro do curso, vai estar com a gente também nesse próximo módulo. Elza, obrigada, que tá aprendendo. Cíntia. Gente, se alguém tiver um psicoterapeuta corporal haitiano, neo-haitiano em BH, me falem, porque o que eu recebo de gente de BH me pedindo indicação e eu não tenho. Toda semana eu recebo uma pessoa de BH me pedindo indicação e eu ainda não tenho esse terapeuta. Elza, Claudinha, obrigada, pessoal, muito obrigada. Amanhã, então, a gente vai fazer todo esse processo de falar sobre a conexão do corpo pelas coraças musculares e a gente vai abrir as vendas. Amanhã tem um preço especial, vão ser 24 horas com um melhor desconto de toda a abertura da turma 6, tá? Amanhã tem um presente para quem tá dentro do grupo de WhatsApp, que eu e a Fernanda a gente está construindo, e é um material sobre coraças musculares que ficou muito legal, mas é só para quem tá dentro do grupo, tá bom? Que legal, Leila, fico feliz de contribuir, viu? Ai, que lindo, Deia. Feldenkrais é sensacional. Eu fiz uma aula e é maravilhoso, casa completamente. Eu já fiz alguns trabalhos de pelve com Feldenkrais e tem muito a ver. Porque quando você traz a integração real da consciência corporal, você automaticamente vai trabalhando em direção a integrar esses sistemas psíquicos, energéticos, emocionais. A gente é uma coisa só. Então, esse disparo de conexão, ele vem tanto de um lado quanto de outro, né? Então, quem tem o ferramenta do corpo, da consciência corporal, da dança, da yoga, tem muita ferramenta para o trabalho com as coraças musculares, tá? É bem legal, bem gostoso mesmo. Que legal, que legal. Queridos, até amanhã, então, 11 horas, tá bom? Um beijo imenso para vocês. Me escrevam no direct quem tiver dicas de sugestões de temas, perguntas. Eu posso responder algumas perguntas hoje mesmo nas caixinhas ou amanhã durante a live, tá bom? Vejo vocês amanhã. Obrigada!